Nós te louvamos, ó Deus, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade, Pai, dura para sempre. Que possamos dizer assim, diante dos teus grandes feitos por cada um de nós, aquilo que já vivemos, aquilo que já recebemos de ti. Obrigado, Deus, por tudo que tu és. Continua operando milagres e maravilhas no meio do teu povo, Senhor. Que essa noite seja noite de bênção, de cura das enfermidades físicas, milagres, transformações, vidas sendo alcançadas, libertas, curadas das doenças espirituais. Que forças malignas, demoníacas caiam diante do poder da tua palavra nesta noite. Vidas sejam alcançadas pelo poder desta palavra, se convertam pelo poder desta palavra. Que teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade de passear no meio da tua igreja, operando os milagres e maravilhas. Que as palavras da minha boca e meditar do meu coração seja agradável diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Fala, Deus, em nome de Jesus. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, que bom que você ouviu a voz de Deus. Que bom que você está aqui. Amém. Essa noite, querido, o texto que nós limos, capítulo 12, vai falar sobre visão e revelações do apóstolo Paulo. Amém? Amém. Fala da visão e também da fraqueza de Paulo. Embora fale das visões e revelações do Senhor e de grandes revelações, Paulo especifica apenas uma delas. No início, irmãos, da vida deste homem, ele era conhecido como Saulo. No início da sua vida, ele era famoso pelas suas maldades, famoso por perseguir o povo de Deus. Era considerado irmão temido e se achava grande por todas aquelas maldades e perseguições. Ele era muito temido, mas ele era fariseu, estudado, conhecedor das leis, porém ele não conhecia verdadeiramente a Deus. E o texto vai nos dizer, irmãos, sobre as mudanças que aconteceram na vida deste homem. O seu encontro com Jesus Cristo, enquanto esse que transformou em um Paulo. Agora Paulo, ao invés de Saulo, ao invés de grande, agora era pequeno, simples e um pobre cristão. Ao invés de Saulo, agora um Paulo, ele era desprezado, perseguido e considerado
como louco aos olhos daqueles que o conhecia antes. Aos olhos humanos, não. Aos olhos de Deus, não. Ele tinha melhorado. Aquele encontro com Cristo, algo aconteceu que transformou e mudou a vida daquele homem para sempre. Mudou a sua vida completamente. Paulo teve que descer para aprender a depender totalmente de Deus. Amém, irmãos? O texto dessa leitura e o tema dessa mensagem é: viva uma vida na dependência de Deus. O Senhor te convida nessa noite a ensinar lições das quais você vai aprender a ter uma vida totalmente na dependência de Deus, na dependência de Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo. Martinho Lutero, numa das suas notas, ele vai dizer que é muito difícil que uma pessoa excepcionalmente dotada se veja livre da arrogância. Mas Deus permite que sejam provados com rigor os que foram adornados com grandes dons, para que se deem conta de que não são nada. Para que se dê conta de que não são nada. Paulo percebeu, irmãos, um espinho para contrabalançar. Paulo recebeu um espinho para contrabalançar a sua soberba, ou a insolência. Essa mesma soberba, irmão, que expulsou os anjos do céu, essa mesma soberba porá o pregador a perder. Por isso, no estudo da teologia, o que conta é a humildade. Amém, irmãos? Aleluia. Saulo vivia uma vida, irmão, independente, e agora totalmente transformado, Paulo tornou-se totalmente dependente de Deus. Olha o que ele diz, Gálatas 2, no versículo 20, nós estudamos essa frase, Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. E esse viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmão? A pergunta seria esta: como é que você está vivendo a sua vida cristã? Você está botando a sua vida na dependência de Deus? Você está colocando a sua vida na dependência de Deus? Seus projetos, seus desejos, seus pensamentos, suas vontades. No texto, irmãos, que nós lemos, nesse texto que nós estamos falando, nós podemos aprender aqui
que vai nos ensinar a viver essa vida na dependência de Deus. Amém? Aqueles que vivem pela fé precisam ter uma vida na dependência de Deus. Primeiro lugar, irmãos, precisamos, em primeiro lugar, os espinhos na nossa carne. No versículo 7, irmãos, que nós lemos, vai dizer que, e para que não lhes obedecesse com as grandezas das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Misericórdia, irmãos. Nós podemos ver aqui que esse mensageiro não foi algo de Deus, não era algo de Deus. O texto diz claramente que era um mensageiro de Satanás. E essas são as nossas lutas diárias, as tribulações, as provações. Muitas vezes, irmãos, essas lutas, elas se tornam esse espinho na nossa carne. Para nos ferir, para nos fazer mal, para nos tirar o foco, a fé, a esperança. Mas nós somos aconselhados pela palavra de Jesus que diz: no mundo tereis aflição. Olha, querido, que as aflições nas nossas vidas, elas são coisas praticamente diárias. Coisas que do nada se levantam para te afligir, para te fazer pecar, para te fazer sofrer, para te fazer parar na caminhada. Mas o crente, o cristão, ele precisa ouvir a voz do Senhor. Ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa aprender com Cristo. No mundo tereis aflição, mas logo em seguida vem: eu venci o mundo. Aleluia. Tenha bom ânimo. O crente não pode perder, irmãos, o ânimo, a esperança, a fé, a confiança. O crente precisa ter a certeza de que quem está com ele é muito maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Eu venci o mundo. Como seria bom, irmãos, se os nossos sofrimentos, as nossas lutas, esses espinhos na carne, os problemas, como seria bom que nós, como cristãos, fôssemos isentos, não passássemos por isso. Mas o nosso Deus, irmãos, em meio às nossas aflições, às enfermidades, Ele está conosco. Ele tem promessa de que Ele nunca nos desamparará. E não é que isso alegra o coração de Deus, não. Mas Deus tem sempre um propósito nas provações. E algumas situações que nós estamos vivendo, porque Deus, muitas vezes, irmãos, prefere ver
os seus filhos tristes, mas pertinho dele, dependendo dele, confiando nele, do que ver você sorrindo, mas longe da presença dele. Aleluia. É verdade, irmão. Nós precisamos exatamente, irmãos, estar certo de que muitas vezes esses fios nas carnes, muitas vezes são provações que Deus está nos fazendo passar com um propósito. E o propósito é sempre pedagógico, é sempre de nos ensinar. Amém? E a segunda lição, irmão, é que nós precisamos ter uma vida de oração, viver em constante oração, dedicar momentos para orar, para buscar ao Senhor. No verso 8, nós vamos ver Paulo dizendo que 3 vezes eu pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Isso não mostra claramente que o apóstolo ele orava ao Senhor. Ele estava pedindo ao Senhor. 3 vezes eu orei ao Senhor que eu tirasse de mim. Mesmo quando Deus diz não, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, para as suas filhas. Ele sabe o que é melhor para o seu povo. Mesmo quando diz não, Ele sabe o que está fazendo. Amém? Os espinhos nos levam à oração. Os espinhos aqui, irmãos, são problemas, são aflições, são angústias, são a falta de harmonia, as dificuldades, a falta de perspectiva, as dores, as lamentações. Tudo isso nos leva aos pés do Senhor, a uma vida na dependência de Deus, a uma vida de oração. Porque os problemas, queridos, os problemas das nossas vidas precisam ser apresentados a Deus em oração. Amém? Até mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele nos ensinou a orar. Ele foi dependente do seu Pai. Ele foi dependente de Deus. Teve um momento de dificuldade na sua vida, momentos terríveis, em que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Amém? Esse é um grande modelo, irmãos, de oração. Muitas vezes estamos querendo, porque estamos querendo algo de todo jeito, mas Jesus nos ensina a dizer: faça-se a tua vontade. Sempre, irmãos, peça. É Deus, se for da tua vontade, eu quero. Se for para trazer alegria para o meu coração, felicidade, regozijo, eu quero, Deus. Se não for, passa. Essa é a pergunta, irmão. Você tem orado assim? Eu sei que você que está aqui ouvindo a mensagem, você que está vendo através das redes, eu sei que você tem orado, mas a sua oração tem sido assim? Que seja feita a tua vontade?
Será que você não está querendo impor a sua vontade a Deus? Essa é a pergunta, amigo. Mas uma coisa eu sei. Se você é crente, se você é servo e serva, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa se submeter-se nas suas orações à vontade de Deus. Deus realiza em mim o teu querer. Amém? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Aleluia. Terceira coisa, irmãos. Além de estar em constante oração, a gente precisa ser dependente de Deus, dependente desta graça de Deus. Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bom vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, queridos? Muitas vezes, né, irmãos, nós estamos tão ansiosos, querendo porque queremos que Deus faça, que Deus realize, que Deus nos dê. Mas quando nós oramos ao Senhor, e quando nós nos colocamos na dependência da graça de Deus, nós vamos verdadeiramente estudar isso que Deus falou para o apóstolo Paulo. Nós vamos verdadeiramente entender, reconhecer que a graça de Deus é suficiente. Que é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Que é pela graça de Deus que nós estamos de pé. Que é pela graça de Deus que nós estamos esperando o cumprimento das promessas. Aleluia. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. A graça de Deus, ela é simplesmente tudo na nossa vida. A graça de Deus, irmãos, ela é simplesmente tudo, porque ela é suficiente para nos abençoar. Com ela não precisamos mais de nada. Aleluia. Porque Jesus, Ele é a graça de Deus nas nossas vidas. Amém? Foi essa graça que um dia nos alcançou. Foi essa graça que um dia nos livrou da ordem do pecado. Foi essa graça, irmãos, que nos colocou diante de Deus como filhos. Aleluia. Com ela não precisamos mais de nada, porque Jesus é a graça de Deus para nós. E quem está com Cristo, está com Deus. E quem está com Deus, tudo é possível. Aleluia. Quem está com Jesus está com Deus, e quem está com Deus, nada é impossível, irmão. Essa graça, ela se manifesta suprindo todas as nossas necessidades. Seja dependente da graça de Deus. Escute Jesus dizendo para você, como disse o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta, porque
Precisamos, irmãos, em quarto e último lugar, confiar no poder do bem alto. Confiar plenamente no poder de Deus. Ser dependente desse poder, dessa graça. O versículo 9, ou melhor, no versículo 10 desse texto que nós lemos, e já finalizando, o texto vai dizer: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Isso é viver, irmãos, confiando no poder de Deus, dependendo do poder de Deus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, mas isso tem um sentido. Tudo isso por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo aqui: eu reconheço aquilo que ele me disse, que o seu poder se prevaleceu, que o seu poder se aperfeiçoava na minha fraqueza. É por isso, quando eu sou fraco, é que Deus, eu estou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aqueles que querem ser fortes em Cristo são fracos, mas aqueles que são humildes, aqueles que se sentem fracos em Cristo Jesus, o poder de Deus aperfeiçoa na sua fraqueza. E no momento, irmãos, em que você se sente só, ele chega, abraça e diz: filho, filha, eu estou contigo. Sou eu que estou contigo, não temas. Eu te levanto, eu te coloco de pé, eu te levo mais além. Eu sou a vida, eu sou a força, eu sou o poder. Aleluia. Acredite, querido, acredite, irmão, acredite, irmã, acredite você. Filhos e filhas amadas de Deus, a sua força vem do Senhor que fez o céu e a terra. Acredite, as lutas virão, mas você não está só. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: as lutas virão, mas você não está só. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele é alto refúgio, é socorro bem presente nas angústias. Quem tem? Quando não temos força, irmãos, para lutar, clamamos pelo nome de Jesus. Aleluia. E aí recebemos a força que vem do Senhor. Essa noite o Senhor te convida a se colocar dependente, a deixar a soberba, a arrogância, a fé e a esperança das coisas, e se colocar totalmente na dependência de Deus. Sabe, irmãos, quando você se coloca na dependência de Deus, nessa condição de humilde, tenha certeza de que
você não está do lado mais forte. Você está do lado mais forte. Porque com Deus você nunca perde. Amém? Amém. Com Deus você não perde. Com Deus é vitória. E nessa noite você sai daqui dizendo: Senhor, me perdoa. Muitas vezes eu sou soberbo. Muitas vezes eu acho que eu posso fazer com a minha própria força. Muitas vezes eu não tenho paciência de esperar, mas eu quero nessa noite, Senhor, colocar diante de ti e dizer: Deus, eis-me aqui. Faz em mim o que eu quero. Eu quero ser totalmente dependente de ti, Senhor. Seja dependente de Deus, irmão, porque nós estamos do lado mais forte. Com Deus você terá vitória. Com Deus você alcançará coisas impossíveis. Nem tudo é possível, porque tudo é possível àqueles que creem. Filipenses 4:13. E eu finalizo aqui dizendo: tudo posso naquele que me. Repita comigo, igreja: tudo posso naquele que me fortalece. Fecha teus olhos e ora comigo dizendo: obrigado, Senhor, por tua palavra linda e maravilhosa. Palavra, Senhor Deus, inspirada no teu coração para o nosso coração. E nós declaramos, Senhor, nessa noite, que te amamos e confiamos e esperamos em ti. Torna-nos, Senhor Deus, cada dia mais dependente de ti. Ah, Senhor, tira-nos, Senhor Deus, o espinho. Quando doer os espinhos, Senhor Deus, que possamos estar certos, que a tua graça nos basta. Assim entendemos, confiando plenamente no poder do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Dê glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vamos continuar louvando.